se você quer crescer, realmente assim, ser rico, ter liberdade financeira, ter um poder aquisitivo maior, você precisa empreender. Sim. Se você ficar ali só como funcionário, você tem limitação. E assim, Felipe, mas eu posso ser um cara que ganha 5 mil. Olha, com a nossa inflação hoje, 5 mil não dá pra você ser rico, não. E olha que pra ganhar 5 mil dentro de uma empresa, você tem que trilhar bastante, você tem que ser uma liderança. Exatamente. Então, se você tem ambição de estar em patamares maiores, você tem que construir essa base empreendedora pra uma hora chegar o seu momento e estar lá. Sim. Então, durante essa trajetória, faz muito sentido você estudar, você se empenhar, você ajudar a empresa que você faz parte a empreender lá internamente. Certo. Isso também tem muito a ver com a minha história do que eu construí para depois fundar as empresas que eu tive à frente. Eu acho que, para mim, um dos principais pontos e sugestão que eu poderia dar, pegando essa minha trajetória, o que eu fiz, né? Até, de fato, decidir ele ter meu próprio negócio. Correr riscos, decidir correr riscos, para mim, é a maior diferença do empreendedor. Decidir correr riscos. E isso pode acontecer dentro da própria empresa. Como eu disse, depois que eu me formei, eu fui para Milhas. E quando eu cheguei lá, eu entrei no administrativo. Então, eu fui cuidar primeiro do administrativo da empresa. Organizar lá as planilhas, organizar os processos. E aí, lá, eu notei a necessidade do financeiro. E os donos também, né? Então, eles me puxaram pro financeiro. Falaram assim, Leandro, topa aqui, vim pro financeiro. E por que é correr um risco? Porque o administrativo, eu domino isso aqui. Isso aqui tá ótimo, eu tô fazendo um ótimo trabalho, o que eu tô fazendo tá super validado, gostam do que eu faço, e agora eu vou me meter pro financeiro que eu não entendo nada, por que eu faria isso, né? E eu acho que é nessa tomada de risco que você tem um crescimento absurdo. E aí, quando eu fui pro financeiro, eu fui estudar financeiro. Então, beleza, agora o que eu preciso entender aqui de financeiro? Vou entender minimamente aqui de fluxo de caixa. Isso. Comecei a organizar lá o controle financeiro da empresa. E aí, na época, a empresa foi vendida, cresceu, aí veio um sócio. E na época, teve um evento que pediram para eu fazer a apresentação do perfil dos clientes da Milhas, né? Lá nessa apresentação. E eu fiz a apresentação, eu já falava muito bem por causa do teatro, assim. E aí esse diretor que veio de fora, até português, chegou para mim e falou assim, mas por que tu tá no financeiro? Por que tu não é do comercial? Leandro, tu sempre sendo do comercial, Leandro. Ele falava assim, era muito engraçado. E aí não, porque me botaram no financeiro. E aí, no mesmo dia à noite, me ligaram, Leandro, a gente tá bem aqui na Cabana do Sol, até hoje eu lembro. A gente tá aqui na Cabana do Sol, dá uma passadinha bem aqui. Aí tava lá os donos da empresa, né? O Marcos e a Karenina. E esse Hugo falou assim, Leandro, seguinte, a gente quer te puxar pro comercial. E aí a gente vai contratar alguém para ficar no financeiro. Topa? Eu falei, olha, não entendo nada de comercial, mas topo. Então esse é um ponto muito importante. Outro risco que eu estava correndo, quando eu estava me adaptando ali no financeiro, e durante o evento eu ficava assim, pô, massa, agora eu vou poder focar 100% nisso, vai ter alguém que vai cuidar disso. E na mesma noite agora vai comercial. Eu falei, cara, eu não entendo nada disso, como é que eu vou montar isso aqui? Mas eu vi uma oportunidade de crescimento. Esse aqui é o ponto. Eu acho que as pessoas, As pessoas não. Existem algumas pessoas, alguns profissionais que visualizam essa movimentação de uma forma muito pejorativa. Medo, né? Medo e diz assim, tá, mas eu não tô ganhando nada mais. Sabe? É uma busca muito desenfreada para um aumento de salário. Eu não estou dizendo que não é importante ter aumento de salário. É muito importante que as empresas reconheçam seus funcionários. Lá na Bumba a gente tem muito esse trabalho de reconhecer e validar. Mas, para você que é funcionário, entenda, existem certos movimentos que você precisa fazer dentro da empresa, de se esforçar um pouco a mais, que você vai ter muitos ganhos e que vão te tornar preparados para assumir um novo lugar. Eu acho que nenhuma empresa pega o cara e diz assim, eu vou fazer o movimento para que você se prepare. A empresa primeiro prepara para depois fazer o movimento. E nessa preparação é o que muita gente não está disposta a passar. É uma fala muito recorrente minha enquanto líder aqui na Odds, Leandro, que tem nossa equipe e eu falo para a pessoa o seguinte, você quer ser o gerente, o que você precisa fazer? Você precisa agir como gerente, pensar como gerente, resolver como gerente. Você já é o gerente e eu só te nomeio. É isso. Você já era gerente antes, eu só nomeei. Eu só te reconheci ali no tempo e aumentei o salário, te dei o cargo. Mas para você chegar lá, você já era o gerente. Perfeito. Você só foi reconhecido.
Nenhuma empresa, e assim, nenhuma que eu digo assim, algumas fazem isso, mas aí é um tiro no escuro, fala o seguinte, olha, esse cara é um assistente, é um analista, eu vou jogar ele como gerente pra ver o que que dá. Sendo que o cara nunca desempenhou nada como gerente. Isso, e eu acho que isso só acontece quando a empresa não conseguiu se preparar para aquilo. O cara pediu demissão. Lascou, tem que ter alguém. Pô, bora pegar esse menino, vem aqui, bora puxar. Mas ele nunca nem foi, até é arriscadíssimo, né? Exato, então assim, a empresa, o que a empresa vai fazendo? Cara, vê se tu consegue fazer isso bem aqui. Acompanha bem ali. Vai fazendo aquilo bem ali. Tenta fazer isso aqui hoje, tu. Até que chega um ponto que essa pessoa, ela já tá totalmente capacitada para assumir um novo lugar dentro da empresa. Mas olha só o que acontece. Se um gerente pede para sair e a empresa precisa ocupar aquele local, ela vê quem tem na equipe. Tem alguém na equipe que já exerce essa competência? Exatamente. Não tem. Eu prefiro recrutar de fora do que dar chance para alguém. Exato. Aí, pô, mas a empresa é injusta, a empresa não me dá a chance. Cara, você nunca exerceu aquilo durante 1 ano, 2 anos que você tá na empresa. A empresa vai pagar pra ver? Exato. É mais seguro pra empresa trazer alguém de fora que já exerceu. Exato. Agora, se você, enquanto colaborador, já estiver exercendo, estiver aumentando o seu poder de influência nesse sentido, quando chega a oportunidade, você é o primeiro. Exatamente. Então, eu sempre tive esse lugar de... Pera, eu tô aqui, o que eu tenho que fazer é isso aqui, mas o que será que eu posso aprender um pouquinho dali? E aí, uma falha muito grande. Tem gente que prefere não aprender para que não seja cobrado. Não faça isso. Rapaz, eu fazia isso quando a mamãe queria me ensinar a fazer café. Aí ela falou assim, Felipe, aprende a fazer café. Eu, não vou fazer, porque se eu aprender a fazer café, eu vou ter que fazer café todo dia. Pronto, tá aí. Esse é um exemplo perfeito. Só que tem gente que leva isso pro âmbito profissional. Pô, eu vou aprender, eu prefiro não aprender a mexer naquele sistema, porque eu sei que no dia que faltar, vou pedir pra eu fazer. Cara, esse é o maior tiro no pé que alguém pode dar. É deixar de aprender com medo de um dia contar com você. A empresa tem que torcer para ela contar contigo algum dia, para que você esteja ali preparado. Então, para mim, esse movimento que eu fiz de sair do administrativo e ir pro financeiro, depois do financeiro ir pro comercial, e quando eu cheguei no comercial, aí eu me esbaldei, porque meu pai sempre foi vendedor, né? Meu pai é representante comercial, seu Chiquinho, e eu sempre tive ali dentro de casa uma referência de vendas, né? E dentro do... Mas ser vendedor é uma coisa, ser um gestor comercial é outra coisa completamente diferente, né? Mas quando eu cheguei nesse momento do comercial, eu comecei a estudar muito sobre vendas. Entender, caramba, como é que eu posso isso aqui? E quando eu fui estudando, eu fui vendo assim, cara, eu faço isso aqui, eu consigo fazer isso aqui muito bem. E eu aplicava as técnicas lá com os clientes, eu falei assim, cara, isso aqui pra mim é muito de boas, nossa, eu sou bom fazendo isso aqui. E aí eu fui treinando a equipe, fui organizando o processo comercial, então teve um crescimento muito grande lá na empresa nesse momento. Foi o meu último cargo, digamos assim, dentro da empresa ali, foi nesse lugar comercial. E aí, olha só o que aconteceu na minha trajetória. Eu me preparei no administrativo, eu me preparei no financeiro, eu me preparei no comercial, eu tava no ponto para ter minha empresa, assim.